Olá, gente, boa tarde. Estamos hoje aqui reunidos para o nosso conteúdo, né, do terceiro período, ok, de biologia. E nosso terceiro conteúdo, ele é o conteúdo de citologia, tá bom, galera? Então, a citologia, ela é a ciência que estuda a célula, ok? Mas o que é célula, né? A célula, ela é a unidade básica da vida. Só existe vida se houver célula. Então, a citologia vai estudar a célula, a unidade básica da vida. Por exemplo, na construção de uma casa, a gente tem o que? Os blocos de tijolos ali construindo aquela casa. Assim atuam as células no nosso corpo. As células são os blocos de construção do nosso corpo, ok? É a unidade básica da vida, só existe vida se houver célula, né? Então, nós temos o conteúdo de citologia agora para o terceiro período. Só que antes de surgir a célula, da descoberta da célula, nós tivemos a invenção do microscópio. A invenção do microscópio, só foi possível a partir de dois holandeses, o Hans Janssen e o seu filho Zacarias, dois holandeses fabricantes de óculos, que mexendo com as lentes de óculos, eles acabaram montando o primeiro microscópio, em 1591. E aí, mais tarde, nós tivemos que o Leeuwenhoek, Antônio Evan Leeuwenhoek, realizou as primeiras observações no microscópio, certo? E posteriormente, Robert Hooke veio a descobrir a célula. Então, quem descobriu a célula foi Robert Hooke, um inglês, ok? Não mais holandês, um inglês, certo? Analisando cortiça, lasquinhas de madeiras, como saca-rolha também. Ele veio a analisar compartimentos vazios e a esses compartimentos vazios ele deu o nome de célula. Então, quando ocorreu a descoberta da célula? Em 1665, por Robert Hooke, um inglês que observou cortiça e veio a descobrir, então, compartimentos vazios, que deu-se o nome de células, ok? E aí a célula, a partir desse momento, veio a ser descoberta e que é considerada uma das maiores descobertas no ramo das ciências. Ok? Em seguida nós tivemos a teoria celular. A teoria celular, ela foi proposta por dois alemães, o Schwann e o Schleiden, certo? Eles vieram a propor que tanto plantas como animais são dotados de célula. E aí surgiu a teoria celular. O que diz a teoria celular? Que todos os seres vivos são compostos de célula, que a célula é a unidade da vida, que só existe vida se houver célula. E aí, todos os seres que existem, eles foram classificados em 3 grupos quanto à quantidade de células. O primeiro grupo são dos seres acelulares, ok? E aí, os organismos acelulares, eles não têm vírus. Acelulares quer dizer não tem vírus. E somente não tem célula, e somente os vírus não têm célula. Então, acelulares são os organismos que não têm célula, que são os vírus. Os unicelulares são aqueles que vão ter uma única célulazinha, que são, por exemplo, as bactérias, algumas algas, alguns fungos. E temos os seres pluricelulares, que são aqueles que têm 2 ou mais células, que vai ser as plantas, os animais, né? As águas que não são unicelulares são pluricelulares, os fungos que não são unicelulares são pluricelulares, ok? E aí temos também que esses seres, eles têm o seu tipo de nutrição, eles se classificam de acordo com o seu tipo de nutrição, porque todo ser vivo tende a se nutrir.
E aí, de acordo com o tipo de nutrição, nós temos os seres autotróficos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento através do processo chamado fotossíntese, que aí nós temos plantas e algas, e temos os seres heterotróficos, que são aqueles que não produzem o seu próprio alimento, que são todos os outros seres, inclusive nós, certo? E temos também que os seres eles se classificam quanto a serem procariontes e eucariontes. Os seres procariontes são aqueles que têm uma célula sem o núcleo verdadeiro. Não tem núcleo verdadeiro. E núcleo é uma parte da célula e eles não têm. Exemplo, somente bactérias. Somente bactérias é ser procarionte. Somente bactéria não tem núcleo. E temos os seres eucariontes, que são aqueles que possuem célula com núcleo verdadeiro. Quem são os seres eucariontes? Todos os outros seres, com exceção das bactérias, ok? Então, recapitulando, citologia é a ciência que estuda a célula, certo? Antes da descoberta da célula, nós tivemos a invenção do microscópio por Hans Janssen e seu filho Zacarias, ok? A partir de lentes de óculos. Em seguida, nós tivemos as primeiras observações no microscópio com Leeuwenhoek, que veio a observar espermatozoides, hemácias, micro-organismos. Depois, a descoberta da célula com o inglês Robert Hooke, que analisando cortiça, veio a visualizar compartimentos vazios e deu o nome de célula. Em seguida, nós temos a teoria celular por Schwann e Schleiden, que disseram que todos os seres vivos são dotados de célula. Depois nós temos a classificação dos seres quanto ao número de células. Acelular não possui células, somente vírus. Unicelular possui uma única célula, bactérias, por exemplo, algumas algas e alguns fungos. Pluricelular possui várias células e aí nós temos os demais seres. E temos quanto à nutrição, os organismos, os seres vivos são chamados autotróficos, aqueles que produzem o próprio alimento, e heterotróficos, aqueles que não produzem o próprio alimento. Quem produz o próprio alimento? Plantas e algas. Quem não produz? Todos os outros seres. E temos os seres vivos classificados em procariontes e eucariontes. Procarionte não tem núcleo verdadeiro. E eucarionte tem núcleo verdadeiro. Procarionte, somente bactéria, que é ser primitivo e que não tem núcleo verdadeiro. E eucarionte, todos os outros seres, com exceção das bactérias. Ok, galera? Um super beijo, estudem, fiquem com Deus e tchau. Um abraço da tia V.